para que a gente renove a nossa fé nele, né? Cada dia a gente possa acreditar mais. Então, eu vou dividir com os irmãos o meu devocional de hoje, que falou muito ao meu coração, até por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Sem entrar em questões políticas, enfim, mas a gente está vivendo um momento de muita estabilidade, que só o Senhor para nos firmar. E a gente está crescendo até na convicção no nosso Deus, né? Porque agora é a hora de a gente mostrar a nossa fé efetivamente. Né? Então, vou compartilhar com os irmãos o Salmo 121, que é um salmo muito conhecido, né? Eu acho que é um salmo de mais lindos, na minha opinião. É um salmo onde a gente fala da plena convicção, né? Da nossa fé. Olhe para os montes e pergunte: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não dorme, não cochila. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem à noite, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda tudo que você faz, agora e para sempre. É um salmo de extrema convicção em Jesus, né? Onde ele fala: levo os meus olhos para o monte, de onde vem minha ajuda. Em Mateus 6, 32, 33, vai dizer o seguinte: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Nós sempre buscamos os nossos interesses em primeiro lugar, né? A gente quer do nosso jeito, o que é mais gostoso, mais prazeroso, e a gente às vezes acaba orando para que Deus venha abençoar a nossa vontade, e a gente não busca estar sendo bênção diante da vontade de Deus. Muitos nem sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque também não vão ter intimidade com Ele. A oração do Pai Nosso, ela vai dizer, né, seja feita a tua vontade. Mas quando a gente ora isso, muitas vezes, quem nunca, eu já, não orou e perguntou assim: ai Senhor, que seja a mesma que a minha. A gente quer fazer o que a gente tem vontade mesmo, né? E com isso a gente acaba priorizando os nossos desejos. Mas não para por aí, né? A gente é um ser tão imperfeito. Nós pedimos tantas coisas a Deus, mas o que nós temos oferecido a Ele? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter sempre, né? A gente quer sempre resposta, a gente está sempre questionando Deus, sentindo falta de alguma coisa, mas a gente não oferece muito. Se você parar para pensar, será que todo dia você oferece pelo menos 10% do seu, fazendo um comparativo com o dízimo, né? Oferece pelo menos 10% do seu dia em oração, em contato com Deus? Porque não faz nem sentido, analisando, se é Ele que nos dá a vida, a gente não dedica nem 10%, nem um pouquinho do nosso dia a Ele, seja orando, seja fazendo alguma coisa para o próximo. Então, assim, eu vejo que a gente está sempre querendo muito e oferecendo pouco. Queremos que Deus cuide de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas de quem nós temos cuidado? E Deus não nos deixa faltar nada, né? Em Provérbios, tem tantos versículos, mas em Provérbios 34, 10, que eu escolhi, fala assim: aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. E é verdade, né? Ele não nos deixa faltar nada. Pode até às vezes parecer que temos pouco, mas mesmo assim, se a gente parar para analisar, não tem faltado. Ele também não nos quer sentados nos bancos das igrejas ou aqui, somente isso. Ele nos prepara para realizar obras maiores. Em João 14, 12 vai estar escrito o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Tudo que eu parei para analisar não foi só no meu pensamento, está escrito. Ele nos pede para levar o Evangelho adiante, como a gente está fazendo aqui, como a gente faz quando vai lá em algum lugar e começa a falar de Jesus para quem está ao nosso lado. Por exemplo, em Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas
todas essas pessoas. Eu gosto de citar o exemplo de uma amiga minha, que ainda vai vir aqui, e o outro dia ela estava falando comigo, ela falou assim, não, me chamou pelo meu apelido, não, eu estava na academia malhando também. Eu falei, malhando também? O que você foi fazer na academia? Ela, não, é porque quando eu vou na padaria, eu vou comprar pão também. Quando eu vou ao médico, eu vou me consultar também. E aí ela não precisa mais me explicar. Então a gente tem que estar preocupado de que a gente tem que levar a palavra de Deus onde for, né? E ela é muito sábia, eu aprendo muito com ela. Deus nos garante que estará conosco em todo o tempo. A gente não vai ter medo de levar a palavra dele. Ele garante que vai estar conosco. Quer ver? Em Mateus 28:20 vai dizer o seguinte: e estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, vamos parar para analisar. Se ele deixa os mandamentos, ele dá a ordem do id, ele diz que não vai nos faltar nada e que ele estará conosco, o que ainda falta para a gente obedecer e seguir? O que devemos deixar? Não é justo sobrecarregar os pastores, aquele que vem e está responsável por ministrar a palavra. A igreja do Senhor não se levantará sozinha. Ela precisa que cada um de nós, que já o conhecemos, que já o buscamos, venhamos sempre estar levando a palavra dele, porque aquele que está do nosso lado talvez não conheça. Uma outra coisa muito importante que eu ouço na minha igreja: não nos preocupa saber que alguém dentro da nossa casa, ou talvez muito próximo, um amigo, uma amiga muito próxima, pode vir a perder a salvação, porque a gente não abre a nossa boca. Será que toda a tua casa está salva? Eu estou correndo para ajudar meus pais, minha irmã. Será que todos os nossos amigos vão já conseguir a salvação? Então, a gente precisa praticar o que o Senhor falou. Mas o que é preciso deixar? Essa é uma reflexão para cada um, porque eu já fiz a minha, e eu estou sempre pedindo a Ele para me mostrar o que eu ainda preciso deixar, ou o que eu ainda preciso fazer. E essa é a reflexão para vocês. Obrigada. Nada melhor do que falar sobre a coragem, né? Então, Deus me trouxe aqui um versículo que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre coragem, né? Coragem da gente assumir o lead, de fazer as mudanças que são necessárias nas nossas vidas, adotar e abrir mão daquilo que muitas das vezes a nossa razão humana quer, mas que Deus determina para que a nossa caminhada seja leve, que o nosso barco seja suave. Então, vou compartilhar com os irmãos. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. E essa palavra não tem como não se impactar com esse versículo, né? É como se Deus falasse diretamente conosco. E Josué, nessa passagem, recebeu o chamado para a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. E ele estava temeroso daquela responsabilidade que vinha diante dele. E Deus foi claro, né? Falou: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você pisar. E assim é como a nossa vida, né? Então, esse versículo é bem conhecido da Bíblia, mas ele é forte, porque ele lembra da coragem que é servir Jesus, né? E que ele está conosco a todo momento. Então, que a gente tenha essa coragem de servir a Jesus cada dia mais, e que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa fazer da forma que o Senhor quer. Tá bom? A paz. E a ressuscitação de Lázaro, né? Olha, é uma passagem que a gente, ainda que não tivéssemos lido a Bíblia, é uma passagem que se escuta tanto, né? Aliás, até filmes, se fala tanto nisso, né? Ressurreição de Lázaro. Mas, gente, assim, é como se eu estivesse vendo assim, pela primeira vez nessa semana, que a gente fala muito, tem um louvor que fala a bondade de Deus, né? Toda a Bíblia testemunha isso, a bondade de Deus é infinita. Deus é bom o tempo todo. Amém? E aqui, quando eu lia na parte, né? Porque Jesus, ele permaneceu onde estava e foi após, né? Já foram quantos dias?
2 dias, ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, né? E aqui no texto fala que ele permaneceu com os discípulos, porque ele estava em outro lugar, fazendo a obra, e depois ele se dirigiu, né, para ir até o amigo e irmão que estava doente. E disseram que ele já havia morrido. Mas ele falou, não se preocupem, ele dorme. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, ó, onde o colocaram? Porque quando ele chegou lá, a Bíblia descreve assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Esse perturbou-se aqui, pelo que nós vemos logo após, a gente entende o que está querendo dizer. E fala assim: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem me ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mais à frente, novamente, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. O que eu trago aqui para vocês eu comecei a chorar. Meu Deus, Jesus, ele tinha um script de tudo, ele sabia porque ele estava lá, ele sabia da ressurreição, que o Senhor traria através das mãos, das palavras dele, né? E ele verbalizou para que os que estavam ali crescem, né? Tivessem a fé que foi Deus que ressuscitou. Mas Jesus chorou, Jesus se emocionou, perturbou-se, quer dizer, ele ficou emocionalmente tocado. E a gente, todo o tempo, a gente às vezes vê como fraqueza sentimentos, e a gente vive, o sentimento é a alma, e o sentimento, ele está conosco o tempo todo. E Jesus teve essa, eu vou chamar de empatia, né? Ele sentiu, mas ele sabia que a vida de Lázaro ia retornar para ele, que o grande milagre, né? O milagre da ressurreição estava ali, nas mãos, né? As mãos de Jesus, operando a obra de Deus. Mas mesmo assim ele chorou, ele se emocionou. Então, isso traz uma certeza que quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente sente dor, quando a gente pensa que está sozinho, Jesus sente, ele se compadece, ele vive a nossa dor. E eu creio que, independente, mesmo quando a gente tem sentimentos que não sejam os que são descritos aqui, que é o sofrimento, né, por uma morte, mas quando a gente, até sentimentos que a gente sabe que não convém, como uma raiva, como uma indignação, tantas outras coisas, a gente tem que ter em mente que o perdão é verdadeiro porque Jesus sente conosco o que a gente sente. Então a gente pode passar por situação que a gente se indigne, que a gente pense que a gente julgue, mas o ser humano, a gente, por alguma razão, a gente julga o tempo todo. Mas isso não quer dizer que Jesus não chora conosco, que Jesus não perdoa. O que a gente precisa fazer é, não deixa um minuto a mais, não deixa para o dia seguinte, para você reconhecer que o que não convém, o que não está no fruto do Espírito, que é mansidão, paz, amor, tudo que está descrito aqui, né, em Gálatas, não espera para você se reconectar com o que o Senhor traz para que a gente faça, porque Ele perdoa e a gente chora, e chorar não é fraqueza, e a gente peca
é fragilidade, mas o reconhecimento traz o perdão, porque o Senhor não esquece de nós. E aí, gente, Deus me fiquei chorando, relendo isso aqui, porque é incrível demais. A gente não sabe o dia de amanhã e a gente sofre. Isso é humano, né? Mas essa sensibilidade de Jesus, por todo o sentimento que estava ali, pelo amigo que estava ali dentro, que ainda, né? Mas seria ressuscitar e ia ser, né, relembrado uma eternidade aqui na Bíblia. Então, eu trago aqui: Jesus é amor dele. Amém. Amém. Boa noite a todos. Sempre uma responsabilidade muito grande, que ainda mais depois de meditações das palavras do Mãe, palavras da Bíblia, que mexeu muito. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer ao irmão Henrique, né? Prazer enorme tê-lo novamente aqui. Deus me tocou, me deixou muito feliz ao meu presente novamente, e eu tenho certeza que ele só está começando a obra da nossa vida, tá? Receba esse prazo, em nome de Jesus. A gente tem compartilhado aqui algumas palavras que tocou no meu coração também, um pouco do que o Augusto falou e do que a gente tem passado, a questão das provações, né? Nós, como cristãos, nós não estamos vivendo isso, muito pelo contrário. Às vezes nós recebemos as lutas maiores para poder Deus agir, e nós temos testemunho disso aqui na terra, né? E o livro que eu estava meditando esses dias é o livro de Tiago, capítulo 1, os versículos do 1 ao 4. E diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes como passaram por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé tem certas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém? Muitos de nós cometemos o erro, né, de julgar a qualidade da nossa vida e fidelidade de Deus com base nesses eventos isolados, individuais, que acontecem conosco. Nessa passagem de Tiago, nós podemos entender que há certas épocas que Deus permite que sejamos provados para testar a resiliência da nossa fé. É muitas das vezes através da dor que experimentamos o processo de crescimento em nossa vida. É ela que nos ensina a ser pacientes e perseverantes, resultando assim num amadurecimento nessa nossa caminhada com Cristo Jesus. E nós precisamos entender que a provação é uma oportunidade e não uma injustiça. E devemos sim contar com a ajuda do Senhor nessas horas, pois além de nos equipar e capacitar para superar a luta, Deus também nos capacita para testemunhar aos outros a sua fidelidade, à medida que reconhecemos a mão dele em todas as coisas. Talvez você se encontre em tempos de adversidade, de provações e tentações, mas Tiago nos diz que Deus promete de desenvolver o nosso caráter e podar qualquer coisa que nos impeça de amadurecer e nos tornarmos completos nele. Tenha certeza de que sua aprovação tem um propósito e sua dor será redimida. Permita que Deus trabalhe em você e através de você, para que você saia desse processo transformado conforme a imagem de Cristo. Lembre-se, essa frase é para mim e eu passo para você. A sua alegria não é a ausência de sofrimento, e sim a presença de Jesus na sua vida. Amém?
povo e está no meio dos santos. E esses louvores, as palavras que foram ditas aqui, foram palavras de morte e vida. Esse é o grande medo nosso, a morte. Mas aquele que tem Jesus não morre. Porque na verdade, quando nós damos um bom dia, uma boa tarde, oferecemos a nossa casa e falamos assim: vem aqui tomar um café, você está oferecendo a mesa. E essa mesa, Jesus, ele se faz presente. Porque você está sendo uma carta viva de amor para aquela pessoa que está precisando. Nós somos a carta do Senhor. Carta essa que temos que levar a mensagem de amor, de cura, de perseverança. Fica triste não, Deus está no controle. A gente tem que confiar. Quando a gente chega num ambiente desse, porque quando eu entrei eu já senti a presença do Senhor aqui. Não pela estrutura, porque nós estamos aqui. Porque se sairmos, ele sai de onde a gente. Aí já mudou tudo. Eu creio que o Senhor está tocando, está curando. Eu creio que Jesus está fazendo um milagre, pensando naquela pessoa que está na cama, que está com depressão, que está triste. E você diz assim: pô, eu poderia estar aqui escutando essa palavra de vida. Mas se você orar, lembrar e falar assim: Senhor, manda teu anjo lá, Senhor, manda tocar. Então eu estava ali pensando na vida. Que presente lindo é esse, a vida. E às vezes a gente perde a vida por tão poucas coisas. Da murmuração, do lamento, porque eu não tenho, porque eu ainda não conquistei, porque o fulano foi embora, porque o ciclano, a mulher me deixou. É tanta murmuração que a gente esquece de olhar para o Pai, aquele que nos sustenta, é o nosso sustentador, é aquele que está ali, firme, dizendo: filha, olha para mim, eu estou aqui. E eu entrei aqui, eu senti uma presença tão grande, de cura. Eu senti que o Senhor está curando, porque cada louvor que estava sendo cantado, adorado, e o Senhor está dizendo assim: filha, eu habito no louvor, eu habito nesse ambiente, e eu estou sentindo que tem gente me tocando de uma forma que está saindo virtudes de mim. E eu falei assim: Senhor, que seja um de nós, Senhor. Porque nós viemos aqui com o propósito de adorar, de pegar o nosso milagre, de sair com resposta. Teve gente que veio aqui atrás de uma resposta, dizendo: Senhor, eu vou dar essa última chance. E vai sair daqui com essa resposta. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele te ama. Ele morreu por nós. Você merece? Eu não mereço. Ninguém merece tanto sofrimento. O madeiro. Então eu tenho tanta coisa para falar do que eu senti, do que eu vi, mas o que mais me chamou a atenção foi que pessoas que entraram aqui mortas estão saindo daqui vivas, com a esperança de Deus. Esperança essa que vai movimentar o ambiente que você for, o lugar que você entrar, e você vai dizer assim, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: mulher, que é diferente, o que tu tem? Será que é a tua luz? Será que é a tua energia? Aí você vai dizer assim: não, é o próprio Deus que anda comigo. Também. Então esse é o testemunho. Nós somos a carta viva do Senhor. Carta essa por onde a gente andar, nós não podemos perder a oportunidade de falar desse amor. Nós somos responsáveis por esse amor, por esse lugar que Ele nos tirou. Ele foi lá, tirou a Beth lá do buraco, lá da sujeira e trouxe. E Ele falou assim: vem para mim, porque aí eles não te querem mais. Porque aonde tu está, deixa eu contar um segredo. Porque quando o servo de Deus ele está num ambiente que não é dele, eu digo para você que
A pombagira tem que ir embora. O espírito maligno tem que ir embora. Porque ele fala assim: oh meu Deus, a luz chegou. Então as trevas têm que bater em retirada. Porque se você tem comunhão com Cristo, se você segue ali, você pode entrar em qualquer lugar. Não para fazer bagunça, mas sim para levar o teu testemunho. E daí o inimigo vai ter que sair. É porque eu trabalho com libertação, então eu já vou logo para esse mistério da libertação. Então eu falei assim: meu Deus, que palavra eu vou falar? Mas de manhã hoje, o Senhor já falou comigo assim: vai em João, acho que é João Mateus, que ele diz para Pedro, diz assim: aparta-te de mim, diabo. Eu falei assim: mas Senhor, já essa manhã, o Senhor já está querendo que eu guerreie. Ele falou assim: cuidado com aqueles que vão chegar perto de você. Porque tem gente que vai chegar perto de você que nada, vamos lá para a igreja, não. Ah, está tendo um show cover ali do Legião Urbana. Irmãos, eu estava ali. Eu estava ali agradecendo a ele, porque o meu filho acabou de jogar uma bola e ele foi para ali. Eu acompanhei o meu filho. Aí o Espírito Santo sentou, o Espírito Santo deixou eu fazer tudo. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou assim: não tem nada demais no ambiente, mas não é para você. Tem um culto no centro ecumênico, vai lá. A boca que é para louvar, não é para cantar música no mundo. Eu falei assim: obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. A vida é escolha. E eu escolhi estar aqui. E hoje eu estou aqui dando testemunho. Eu não sei nem como é que eu estou aqui, mas eu sei que eu vivo pelo que o Senhor fala comigo. Viva pelo som do céu. Tira as vozes do mundo. O mundo diz assim: ó, tu perdeu, tu é fracassado, vai morrer. Quantos já falaram assim para mim: vai morrer? Eu disse: não vou. Acabou, não acabou. Então é assim, o crente, o valente de Deus caminha com a gente. Ele está aqui e ele diz assim: forte e corajosa és tu, mulher, levanta, vai em frente, anda comigo. Ah, mas Senhor, não tem chão, eu faço. Senhor, o mar está na frente, eu abro. Ele diz: eu lanço a palavra sobre tua vida. Então nós temos que caminhar por essa palavra. E eu queria muito fazer uma oração. Vamos fazer essa oração? Uma oração de poder, oração de que nós vamos apresentar aqui essa carta, essa petição, esse problema que está te afligindo e você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais como resolver, eu já fiz de tudo, Senhor. Mas eu digo para você: pega essa carta na tua mão, pega esse problema. É um filho nas drogas? Apresenta aqui no altar. É um problema financeiro? Apresenta aqui no altar. É coisas que você não tem mais jeito. É um casamento? Bota aqui. É um marido que está lá escutando cover? Bota ele aqui, que o Senhor vai pescar ele e traz ele. Então vamos fazer essa oração, apresentar essa carta. Como é aquela passagem, você que é o professor, que o Senhor, que o rei apresenta a carta ao Senhor das afrontas. Ezequias, o Deus apresenta a carta. Apresenta a tua afronta agora. O inimigo está te afrontando, tá? Ele bate na porta e diz assim: ó, vou entrar, hein? Ele ainda bateu. Aí ele diz assim: o Senhor não vai entrar não, porque aqui está o sangue. O sangue está nos locais. Lança fora o medo, porque o amor vai nos salvar. Então vamos fazer essa oração de apresentação. Vamos apresentar essa carta, porque eu sinto a presença de Deus nesse ambiente. Senhor, meu Deus e meu Pai,